Olá, pessoal do oitavo período, aqui mais uma vez conversando com vocês sobre a aula 2. A aula 2 foi sobre o manejo, são os cuidados, quais são os cuidados que o fisioterapeuta precisa ter com as vias aéreas artificiais. Começamos definindo que a visão do intensivista é uma visão global, generalista, que sua função principal é otimizar, restaurar a capacidade funcional respiratória e funcional motora. Mas o que seria, qual o seu âmbito de atuação na via aérea artificial? Primeiro, o que é via aérea artificial? Via aérea artificial são mecanismos, são dispositivos que ligam a via aérea natural do paciente a um ventilador mecânico. E os dois tipos principais de vias aéreas artificiais são os tubos endotraqueais, ou seja, dentro da traqueia, e os traqueóstomos, com siglas conhecidas como TQT, traqueóstomos, tubos endotraqueais, TET, se ele for oro, TOT, tubo orotraqueal, que é o mais usual, e se ele for nasal, tubo nasotraqueal. Então, essas são as duas únicas vias aéreas artificiais usualmente usadas na prática clínica na terapia intensiva, certo? Então, quando instituir uma via aérea artificial? A gente viu que a principal indicação é se eu tenho ou não nível de consciência, porque para que serve uma via aérea artificial? Para justamente mandar bombear o ventilador mecânico, ele serve para bombear ar, fluxo de ar, de dentro para dentro e para fora dos pulmões. Tudo isso acontece através de um gradiente de pressão, que nesse caso do ventilador mecânico são pressões positivas. Pressão positiva na fase ins, pressão positiva na fase ex. A pressão positiva da fase ex é a famosa PIP, que mantém o alvéolo recrutado, mantém o alvéolo aberto. E a pressão positiva na fase ins, a função dela é expandir o pulmão, gerar volume, tá? Então, tudo isso acontece por gradiente de pressão e porque tem contração muscular. Inicialmente, o paciente, para ser entubado, ele foi sedado. Então, quem vai fazer todas as suas funções de gerar volume corrente, gerar fluxo, gerar frequência respiratória, vai ser o próprio ventilador mecânico. Então, as vias aéreas artificiais são fundamentais, os cuidados para se evitar infecção, para se evitar extubação acidental, para se evitar parada cardiorrespiratória, para se evitar hipoxemia, para se evitar úlceras, lesões, etc. Broncoaspirações, né? Então, a gente viu esses dispositivos. A gente viu que o fisioterapeuta, ele auxilia no processo de intubação, que sua função é ajuste dos parâmetros do ventilador mecânico, de acordo com a doença de base e de acordo com a história clínica do paciente, de forma individualizada. E que a gente precisa ter sempre uma sequência rápida de intubação, o médico, a equipe de enfermagem e a fisioterapia de forma sincronizada, para que a gente não tenha nenhum risco, nem contaminação, nenhum aumento da taxa de mortalidade relacionada às intubações, certo? Pelo terceiro consenso de ventilação mecânica, a partir do 14º dia, um paciente adulto deve ser abordado sobre a possibilidade de ir para a segunda via aérea artificial, que seria a traqueostomia. A traqueostomia é uma cirurgia da parede anterior da traqueia, tá? É uma cirurgia, precisa de um termo de assinatura da família, consentimento, explicar os riscos e a assinatura por ser um procedimento cirúrgico. As cânulas de traqueostomia, elas podem ser de plástico, de metal, de PVC, cânula única, cânula dupla, com válvulas de fala, sim ou não, certo? E os tubos, eles são de diversos tamanhos. Eles vão desde os tubos neonatais, tubos 2,5, tubo 3, tubo 2, e eles são sempre sem CAF, porque a própria anatomia da criança já é estreita o suficiente para que aconteça uma vedação, e a função principal do CAF, que vocês chamariam de balão, mas é aquele CAF, é vedar, selar a via aérea. Selando a via aérea, eu evito broncoaspirações, ou minimizo os riscos de broncoaspirações, eu evito vazamento de ar, né? E eu consigo uma ventilação mais otimizada, uma chegada de parâmetros de forma mais otimizada para esse paciente, certo? O CAF é visto através, a pressão do CAF é de acordo com a perfusão da mucosa da traqueia. A gente precisa respeitar a perfusão da traqueia. Então, em adultos, a gente utiliza através do cafômetro, é o aparelho que ajusta a pressão do CAF. Então, os tubos neonatais são sem CAF, os tubos pediátricos podem ser com ou sem CAF, e os tubos adultos sempre são com CAF. Os traqueóstomos também são com ou sem CAF. A porção final do tubo, lembra que tem que ficar
3 a 4 centímetros aí acima da carina, tá? Em relação ao traqueóstomo, uns 2 centímetros acima da carina. Então, a carina é a porção final da traqueia, a porção distal. Então, a traqueia se divide em porção anterior e porção distal. A porção distal é a porção que o tubo deve ficar inserido acima dessa porção para que aconteça uma ventilação simétrica em ambos os pulmões, ok? Foi o que a gente viu. Se esse tubo escorrega abaixo da carina, pode acontecer uma complicação chamada de intubação seletiva. E sempre será preferencialmente no broncofonte direito, por ele ser mais curto e horizontalizado pela anatomia. Como se corrige isso? Se tiver CAF, desinsufla o CAF, solta a fixação, retraciona o tubo, fixa, ajusta o CAF, fixa a fixação, pede um novo raio-x, se ausculta e depois recruta o lado do pulmão que ficou atelectasiado, que seria, nesse caso, o lado esquerdo, certo? Então, a gente viu a importância do fisioterapeuta nesse processo. Vocês vão estar, no momento da intubação, na bolsa de insuflação mantual, pré-oxigenando esse paciente, enquanto o médico, através do laringoscópio, vai escolher o melhor tipo de tubo e de acordo com a visualização adequada das suas vias aéreas, através do laringoscópio. Depois que o paciente é intubado e que está estável, ele é conectado ao ventilador mecânico através dos seus ajustes e que vocês vão ajustar esses parâmetros de acordo com a fisiopatologia, gasometria, raio-x e que vocês vão aprender isso nos próximos momentos. A gente viu também que a principal indicação de via aérea artificial de intubação é o rebaixamento do nível de consciência, dado por uma escala de Glasgow menor ou igual que 8. Mas existem outras situações também que nos levam a uma intubação, a uma via aérea artificial. Uma apneia da prematuridade, uma apneia por obstrução, um traumatismo raquimedular, um traumatismo crânioencefálico, uma falência respiratória, uma instabilidade hemodinâmica com risco de parar a cardiorrespiratória. Então, tudo isso não tem indicação de VNI, tem indicação de ventilação mecânica invasiva, ou seja, via aérea artificial. Certo? Vimos os tipos, vimos também uma observação. Quanto mais estreito o tubo, quanto menor o diâmetro do tubo, mais difícil o ar passar. Difícil tem a ver com resistência da via aérea. Então, sempre, quanto menor o diâmetro, maior a resistência. Então, os tubos menores, os tubos pediátricos, os tubos neonatais, eles já são tubos de diâmetros menores. Então, automaticamente, a resistência da via aérea da criança e do adulto já é uma resistência de via aérea maior. Não só pelo tamanho do tubo, mas também pelas diferenças anátomo-fisiológicas da criança. Diferentemente do adulto, toda a árvore respiratória, toda a via aérea superior é mais estreita. Tudo que é mais estreito tem diâmetro menor, tem resistência de via aérea maior. A gente viu também que existem complicações relacionadas ao ato da intubação, relacionadas à permanência da intubação e pós-intubação, e que essas complicações vocês vão estudar divididos por momentos. Quais são as complicações relacionadas ao ato da intubação, por exemplo, êmese, broncoaspiração, lesão, arritmia, PCR. Durante a permanência, extubação acidental, broncoaspiração também, tem uns que se coincidem, acotovelamento do tubo, e após a extubação, os edemas, as paresias, as lesões das cordas vocais, certo? Que é muito importante a fixação e o posicionamento, ele tem que estar firme, adequado, mas que também seja de fácil retirada, caso a gente precise ser retirada de urgência aquela fixação e ser trocada. E como eu ajusto o ponto de fixação? Assistam os vídeos, vocês vão ver que os tubos eles têm números. E que a literatura sugere uma constante, que o ponto de fixação que fica na altura ideal da carina, PED e adulto é o tamanho do tubo vezes 3. Então, se o paciente tem um tubo 4, 3 vezes 4, 12. O ponto de fixação é sempre, a referência é na comissura labial. Se for um neonato, até os 28 dias, é o peso da criança mais 6. Então, se a criança tem 1 kg, 1 mais 6, 7. O ponto de fixação é 7 na comissura labial. Então, é importante saber disso. Depois disso, a ausculta faz parte da fisioterapia. Essa ausculta está simétrica, bilateral, e depois um raio-x na beira do leito para confirmar o ponto de fixação. Lembrando que esse ponto de fixação deve ser visto constantemente, porque durante o banho, durante o manuseio, pode ser que haja um deslocamento desse ponto de fixação e uma intubação seletível, e é o que a gente não quer, certo? A gente viu também que existem os tipos das traqueostomias, né, de plástico, de metal, com válvulas de Fowler. Outra coisa que a gente terminou a aula falando são dos umidificadores, porque quem faria isso eram as vias aéreas superiores, como elas estão inaptas no momento da intubação ou da traqueostomia, a gente precisa de umidificação externa. Pode ser aquosa ou pode ser através de filtros,
certo? Desde que você umidifique, para que o ar chegue filtrado, aquecido e umidificado nas vias aéreas inferiores. Lembrem de relembrar, de estudar aquele slide de como o ar entra nos pulmões, através de gradientes de pressão, tá? Sem estar entubada, da pressão à atmosfera maior do que a pressão dos pulmões, pleura e alvéolo, o ar entra. E o ar sai na expiração, pressão pulmonar maior do que a pressão da atmosfera. A gente viu que tem forma de prevenir infecção relacionada aos dispositivos de via aérea artificial. Uma delas é a elevação na cabeceira do leito, sempre acima de 30 a 35 graus, trocas dos filtros, dos circuitos, dos umidificadores, higienização da cavidade oral com clorexidina 0,12, se a enfermagem faz, tá? Então é importante, e ajuste da pressão do CAF é importante, certo? Então a gente viu basicamente isso. Vimos a pressão do CAF ideal, 25 a 30 no adulto, 10 a 20 na pediatria aproximadamente, que na pediatria ainda não tem um número certo de quando o paciente deve ser traqueostomizado, mas tinha alguns estudos sugerindo que quanto mais precocemente essa traqueostomia acontece na criança, menor taxa de mortalidade por menor número de infecções. Então são estudos que estão saindo, mas ainda não há consensos e diretrizes sobre isso, tá? Então é importante, eu tentei aqui nesses 10, 11 minutos fazer um resumo para vocês. O quiz de vocês, eles tiveram como gabarito a primeira questão, a letra B de bola, ficou errada. A pressão do CAF na pediatria não é de 25 a 30, é de 10 a 20. Na segunda questão, o tamanho do tubo, qual é o ponto de fixação? O tubo era 4 e era pediátrico, 3 vezes 4, 12. E sempre a pressão do CAF na pediatria de 10 a 20. Paciente de 37 anos com Glasgow 7 tem indicação de intubação? Sim, por não proteger sua via aérea. Quarta questão, neonato de 20 dias com peso de 2 kg, qual o ponto de fixação? Peso mais 6, 2 mais 6, 8. E quais as complicações relacionadas ao ato da intubação? Vocês já sabem, PCR, EMS e arritmia, parada cardiorrespiratória. Em relação à retirada, à extubação, edema, paresia das cordas vocais, úlcera, estenose glótica, subglótica. Então, nesses 12 minutos, tentei trazer para vocês. Acompanhem esse meu vídeo junto dos slides, junto dos outros vídeos, para que vocês tenham um maior sucesso no aprendizado da aula 2, vias aéreas artificiais. Um grande abraço e até a próxima.